Neemias 2,18 apenas. Vamos ler. Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 2 de Neemias, verso 18 diz: E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Grandioso Deus, o Senhor sempre tem estendido as tuas mãos para abençoar o teu povo. E que teu povo tome posse dessa grande bênção que é ter um Deus tão ajudador, abençoador. A sua mão sempre esteve estendida em benefício do teu povo. Mas muitas vezes a mão do teu povo está fechada para a tua obra. A mão do teu povo está muitas vezes, ó Deus, distante da tua vontade. E que assim como o Senhor fez nos dias de Neemias, faz em nossos dias, ó Deus. Fortalece a mão desse povo para a boa obra. Que a mão desse povo esteja disponível para edificar a tua casa, teu reino. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus. Diga bem. Amém. Eu gostaria de trabalhar um tema com a igreja nesta noite, que é mãos para a boa obra. Amém? Como é que estão as suas mãos? Suas mãos estão na obra? Pergunta ao seu irmão. Suas mãos estão na obra, irmão? Como é que está a sua mão? Veja que Neemias faz questão de dizer, quando ele vai começar a relatar ao povo do que Deus tinha feito, ele disse: olha, a boa mão do meu Deus está comigo. Irmãos, não existe nada mais tranquilizador. Não existe nada que traga mais paz para mim e para a sua vida do que você saber que a boa mão de Deus está ao seu favor. Mas também não existe nada mais terrível, assustador, que você mais deve temer e temer nessa vida, é de que a mão de Deus não esteja estendida para lhe abençoar, mas para lhe amaldiçoar. E muitas das vezes, infelizmente, a gente pensa que quem está amaldiçoando é o diabo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O diabo tem permissão para entrar na vida de alguém sem que Deus permita? Pois é. Então nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes não é o diabo. É porque as nossas mãos estão no débito. As nossas mãos estão sujas pelo pecado. Uma das cerimônias que eram realizadas antes do sacerdote entrar no lugar santo, ou no Santo dos Santos, era lavar as mãos. Veja que os discípulos foram criticados pelos fariseus porque estavam comendo sem lavar as mãos, porque lavar as mãos para os judeus tinha um sentido de se purificar. E muitas vezes, irmãos, as nossas mãos estão sujas. Eu não estou falando suja de graxa. Eu não estou falando suja de poeira. Eu não estou falando suja, possivelmente, de você estar fazendo lá o seu almoço, sua janta, pegando nos alimentos, e a sua mão está suja de alimentos, mas a sua mão está suja de pecado. Pecado não confessado, pecado cometido todos os dias, pecado que você está com ele durante um tempo e precisa limpar as suas mãos. E um dia nós vamos prestar conta a Deus. Deus vai dizer: o que tem em tuas mãos, né? Mostra-me as suas mãos. Como é que elas estão? Elas estão sujas, lameadas pelo pecado, ou estão purificadas pela palavra de Deus?
Irmãos, nós temos mãos dadas por Deus. Essas mãos têm 5 dedos, né? Cada uma, logicamente, fazem 10. E cada dedo tem uma função, tem um tamanho, tem uma largura. E as mãos, entre os nossos membros, com certeza é o que mais nós usamos. Nós usamos a mão para escrever, para comer, para escovar os dentes, para pegar, para tocar, para alisar. Nós usamos a mão para tudo, né? Tem gente até que rói de unha, né? A mão é tão boa que tem gente até, né, que bota na boca para roer a unha, né? Então, irmãos, para que serve sua mão? Para diversas coisas ou atividades que você desenvolve em sua vida. Mas deixa eu fazer uma pergunta simples para você. Deus te salvou, te chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E a partir desse momento, a sua mão que possivelmente estava no pecado, a sua mão que estava lameada pela sujeira do pecado, para que ela serve agora? Ou para que ela deveria servir, pelo menos isso? Para que a sua mão deveria estar envolvida, comprometida? Com certeza para abençoar, irmãos. A sua mão, a minha mão, deve estar sempre estendida para fazer o quê? Abençoar. Mas, infelizmente, muitas das vezes a nossa mão está retraída, fechada. E nós não estamos abençoando. Por quê? Por quê? A sua mão está fechada hoje. Poderíamos levantar várias hipóteses hoje. Minha mão está fechada hoje por causa da crise. A minha mão está fechada hoje porque eu não consigo perdoar, porque eu não consigo resolver os problemas pessoais. Minha mão está fechada hoje porque, olha, eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu devia. Mas isso é entre cada um de nós e Deus. Mas eu queria aqui compartilhar com os irmãos e com as irmãs alguns elementos aqui desse texto, no versículo 18, que mostram um lado positivo das mãos. A primeira mão que você vê aqui que está de uma forma positiva, abençoando, é a mão de quem? A mão de Deus. Mas logo após, Neemias diz, olha, a mão de Deus estava comigo. Que mãos é em ação? A mão do povo. Você entendeu? Se a mão de Deus, meu irmão, está do seu lado, se a mão de Deus está estendida para te abençoar, por que nossas mãos ainda estão trôpegas, cansadas, enfraquecidas, fechadas, retraídas? Por quê? Esta é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você. Se a mão de Deus está te abençoando, meu irmão, no teu trabalho, se a mão de Deus está te abençoando na tua vida financeira, se a mão de Deus está te abençoando, sabe, com bens, com talentos, com vida, com saúde, se a mão de Deus não está permitindo você ficar doente, se a mão de Deus tem te dado saúde, se a mão de Deus tem te dado tantas coisas, por que a sua mão também não está abençoando? Porque a sua mão também não está na boa obra, porque a sua mão também não está a favor de Deus, a favor da casa de Deus, a favor do povo de Deus. É uma atitude de reciprocidade. Saber que Deus tem me abençoado, a mão de Deus está a meu favor. E, logicamente, a minha mão também estará à disposição de quem? De Deus. Da sua obra, do seu reino. Mas eu vou perguntar de novo a você, essa é a problemática desta noite. Suas mãos estão na obra?
primeira coisa que a gente vê aqui nesse povo é que quando eles souberam que a mão de Deus estava a favor deles, abençoando eles, eles disseram, e as notas estão o quê? Disponíveis. E a pergunta que eu devo fazer para você como igreja é, suas mãos estão disponíveis para a obra? Porque muitas vezes a mão da gente está ocupada. A mão da gente está ocupada para as coisas de Deus, né? Para abrir a Bíblia, né? A mão está ocupada para abrir a Bíblia, mas a mão está lá no controle remoto. A mão está ocupada, muitas vezes, sabe, para levantar para o céu, para orar, mas a mão está ocupada lá no WhatsApp, lá no Facebook. A minha mão está ocupada, muitas vezes, sabe, para eu fazer determinados serviços na casa de Deus, mas para fazer serviço na casa de fulano, de Beltrano, para pegar o ônibus e passear por aí, para ir para a casa de ciclano. A minha mão está uma bênção. Para não dizer que está uma maldição. Então nós devemos, irmãos, fazer uma auto-reflexão. Sua mão está disponível para a obra de Deus ou sua mão só está disponível para você? Das coisas que lhe interessam, que você gosta, que é do seu prazer. Mas quando é para as coisas de Deus, a sua mão sempre está ocupada. Não, estou ocupado. Não, eu não posso. Não deu. E vai botando desculpa, e vai empurrando desculpa. E sua mão nunca está disponível para as coisas de Deus. Mas quando é para isso ou para aquilo que lhe favorece, que lhe beneficia, que é do seu prazer, sua mão no instante está desocupada. Ah, agora eu posso pegar isso, eu posso ir ali, eu posso, eu agarro isso, eu pego nisso. Mas quando é para as coisas espirituais, nós vemos um povo que está com a mão mirrada, com a mão retraída, com a mão enfraquecida. Eu não sei se você já ouviu uma expressão muito usada aqui no Brasil. Fulano é uma mão na roda. Já ouviu isso ou não? Você tem sido uma mão na roda, no nome de Deus? Você é aquela pessoa que seu pastor pode ligar para você qualquer dia. Fulano, estou precisando de uma pessoa que tem uma vida comigo. Você diz, vamos pastor, minha mão está na obra. Irmãos, nós vemos nesses últimos dias pessoas não com a mão na roda, mas com a mão no freio, freando tudo. Fulano isso, não posso. Fulano aqui, não posso. É a mão no freio, em vez de ser a mão na roda, é a mão no freio. Sabe? E eu posso até dizer que são as duas mãos no freio. E quando no caso é a moda, é se pudesse as duas mãos no freio e do pé. Verdade, irmão. Quando é para as coisas de Deus, é mão no freio, não é mão na roda. Mãos ocupadas, mãos que nunca podem. Mas graças a Deus que este povo aqui não colocou a mão no freio. Eles colocaram a mão disponível na obra. A mão de Neemias, a mão dos judeus, estava na obra, irmão. Mas mais uma vez eu vou perguntar para vocês. Onde é que está a mão de vocês? Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que fazer nossas tarefas de casa. Mas eu acredito que suas mãos também devem servir a obra de Deus, a casa de Deus. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, talvez você até já usou. Rapaz, eu estava no maior perrengue lá em casa. Rapaz, tinha tanta coisa para fazer. Fulano chegou lá em casa e me deu água, mão. Pois é, meu irmão. A gente está aqui fazendo a obra de Deus e vive torcendo, né? Clamando para que alguém chegue e dê. Pois é. Você pode me dar uma mão aí? Sabe, seu irmão? Você pode dar uma mão aí na obra de Deus, irmão? A obra de Deus também precisa da sua mão. Não é só você que precisa de uma mão, não, né? A gente não gosta, né? Rapaz, estava passando por um problema. Fulano chegou e me deu uma mão, rapaz. Foi bom demais, rapaz. Eita, se fulano tivesse me dado aquela mão, e como ele está dizendo, uma mão lava a outra, né? E as duas
Lava o rosto. Mas será que eu tenho sido essa pessoa que tem dado uma mão na igreja? Ou minha mão tem desaparecido depois? Eu sou cotó. É frente do braço cotó, né? Ele não tem mão para dar uma mão na igreja. Sabe? E que Deus tire de nós essa paralisia. Que a nossa mão esteja disponível. Sabe? Você não gosta de receber a mão de Deus a seu favor? Você não gosta de receber a mão do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, de um amigo? Olha, fulano me deu a mão e eu consegui. Rapaz, fulano não tivesse dado uma mãozinha, né? Diz assim, né? Mas meu irmão, está aqui o povo dizendo, é o povo de Deus. Nós vamos nos dispor. E eles fortaleceram o quê? As mãos. É como se ele estivesse dizendo, Neemias, você começou a obra, porque Neemias era o líder daquele povo, naquele momento, e eles disseram aqui, a gente vai te dar as nossas mãos. A gente vai dar as mãos para você também, Neemias. Ou seja, irmão, ao meu entender, pastor sozinho não faz a obra de Deus. Assim como uma andorinha não faz verão, uma andorinha não faz verão, um pastor sozinho não faz a obra de Deus. A sua mão deve estar disponível também na casa de Deus. E a pergunta que eu posso fazer também nessa noite é: a quem nós temos estendido a mão? Porque eu tenho certeza que se você não tem estendido a mão à causa de Deus, a obra de você tem estendido a mão a alguma coisa. Você tem estendido a mão à preguiça, né? Pega o travesseiro, né? É bom mais dormir. Alguma coisa você tem estendido a mão. Você tem estendido ao trabalho, você tem estendido a mão talvez ao estudo, você tem estendido a mão às suas amizades, você tem estendido a mão talvez a mão a seu casamento, a sua vida pessoal. E muitas dessas coisas são boas. Mas, em detrimento dessas, você não pode esquecer que você e eu, nós também temos que estender a nossa mão para a obra de Deus. É por isso que nós temos duas mãos. Sabe, irmão? A gente não pode focalizar a nossa mão, que simboliza o nosso trabalho, as nossas atividades, só em uma coisa. Tem gente que só se dedica a uma coisa deles. Começa com a amizade, só se dedica àquela amizade. A mão só está naquela amizade. Aí esquece as coisas da casa de Deus, os compromissos com a casa de Deus. Meu irmão, vigie, meu irmão. Em nome de Jesus, vigie. A sua mão, ela foi ungida para você abençoar o povo de Deus, para você abençoar a casa de Deus. E muitas vezes as suas mãos estão onde você não deve pegar, tocar e... O povo estendeu a mão, irmão, mas para a obra de Deus. E nós devemos fazer a mesma coisa. Que a sua mão, a partir de hoje, esteja o quê? Disponível à obra de Deus. Segunda coisa. A sua mão tem edificado. Ou suas mãos têm edificado o quê? A obra de Deus. Porque eles disseram que, nós estamos disponíveis para edificar. Disponhamos-nos e edificar. Ou seja, a minha mão, ela está disponível, sim. Mas ela não está disponível, por exemplo, para destruir os outros. Ela não está disponível para dar uma tapa nos outros. Ela não está disponível para fazer o mal aos outros. A minha mão está disponível. O objetivo da minha mão, do trabalho da minha mão, é eu edificar a casa de Deus. Os muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém. Mas às vezes a pessoa até está com a mão disponível, mas vai fazer o mal, para destruir os outros. E que minha mão e que sua mão, meu irmão, não sirva para isso. O povo que outrora, posso dizer assim, tinha destruído, agora faz o quê? Edifica. Porque aquele povo, com a mão suja de pecado, eles despertaram aí de quem? De Deus. E Deus faz o que agora para eles? Olha, vou dar uma rica oportunidade a vocês. Por causa de vocês, é como se fosse assim, né? Eu permiti tudo isso acontecer.
Agora vai ter as suas mãos que vai o quê? Reedificar, porque reedificar não é edificar. O que é edificar? Por exemplo, aqui não tem nada. Aí eu pego e faço o quê? Edifico, levanto um prédio, levanto um muro. Mas se alguém chegar e derrubar isso, eu tenho que fazer o quê? Reedificar. Ou seja, eu vou refazer. Ou seja, eu vou fazer a segunda vez aquilo que já estava o quê? Feito. Ou seja, a gente vai gastar 2 vezes mão de obra. Às vezes a sua mão está numa obra e cuidado para você não meter as mãos pelos pés, como dizem, tá certo? E por causa disso você perdeu o seu trabalho que já está sendo feito. E esse trabalho desmoronar, e esse trabalho vir abaixo, e você tem que reedificar, ou seja, fazer tudo de novo. Então eu quero entender, meu irmão e minha irmã, que nós devemos usar as mãos para abençoar e não amaldiçoar. Eu quero parafrasear Provérbios, quando ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos faz o quê? A destrói. Eu quero dizer o seguinte, que o crente sábio edifica a sua igreja. O crente sábio edifica a sua igreja. Mas o tolo destrói sua igreja com as próprias... É a verdade. Um crente sábio, meu irmão, ele edifica a igreja com as próprias mãos dele. Mas um crente tolo, ele destrói a igreja dele com as próprias mãos, pecando, falando mal, com intriga, com mexerico, se envolvendo com coisas que não deve, sabe, meu irmão, com pecado, com coisas alheias, com movimentos alheios, sem permissão. Tem gente que, olha, meu irmão, a gente já repetiu isso aqui várias vezes, meu irmão. Não se envolva com coisa, não, sem a bênção do seu pastor, sem a ciência do seu pastor, meu irmão. Você for fazer alguma coisa, pastor, eu vou viajar, tem um negócio ali, o que é que o senhor acha, o que é que o senhor pensa, eu vou me envolver com isso. Depois que a maldição vem, meu irmão, não venha me perguntar mais nada, que eu não vou nem responder mais. Porque a gente está cansado de saber, obedece, o que é que acontece? Desobedece. Se Deus levantou Neemias para ser um líder, acima de Neemias estava Deus, e a mão de Deus era com quem? E Neemias relata que a mão de Deus era com ele, Deus tinha enviado ele para fazer aquela obra, e aqueles homens faziam o quê? Neemias, se Deus é contigo, se você é uma pessoa enviada de Deus, a gente também chega a nossa mão para ti. Tem gente se enganando, sabe? Pensando que tudo é obra de Deus, tudo é de Deus. Não é, meu irmão. Não é. Eu já disse aqui repetidas vezes, tenha cuidado. Não estenda a sua mão para pregar em obra que Deus não está abençoando. Não faça isso. Diga para o seu irmão aí, não estenda a sua mão para pegar em obra que Deus não está abençoando. Amém? Não faça isso não. Porque aí depois aí você entra, sabe, numa dificuldade, não sabe por que está na dificuldade. Esse povo aqui foi um povo inteligente. Ó, Deus está com o homem. O líder que Deus levantou para abençoar a nossa vida. Vamos estender a mão, vamos dar a mão a ele. Mas você muitas vezes não tem entendido isso. Que você aprenda o que é submissão. A mão do seu pastor, que sou eu, está escrito para te abençoar, não para te amaldiçoar. Mas se você vive em desobediência a mim, você faz as coisas por conta própria, você toma suas próprias decisões, você só faz o que você quer, você só vem na igreja quando você quer, você não toma conselho, eu posso fazer o quê? Deus me respeita, mas muitas vezes os irmãos não respeitam. Deus respeita a mão do pastor. Deus respeita a liderança do pastor como anjo da igreja. Foi ele mesmo que constituiu. E quando eu erro, eu também pago diante de Deus. Mas quando vocês erram comigo, quem é que paga diante de Deus? Ou seja, cuidado, meus irmãos.
Deus quer abençoar a sua igreja. Deus quer abençoar o seu povo. E eu também tenho abençoado vocês. Mas vocês precisam também dar as mãos a gente. Andar junto com a gente. Não posso ser mais claro do que isso. Então, irmãos, Deus usou as mãos de Neemias e do povo para edificar. Não pense que seu pastor vai fazer tudo. Não pense que a esposa do seu pastor vai fazer tudo. Nós temos que edificar juntos. Nós temos que fazer a obra juntos. Nós, vamos usar o nós temos, nós vamos fazer, nós vamos orar, nós vamos evangelizar, nós vamos contribuir, nós vamos até, entendeu? Não, nunca pode ser, o pastor faz, a liderança faz. Não, meu irmão. Nós vamos disponibilizar as nossas mãos para edificarmos juntos a obra de Deus. Porque aonde existe união, Deus derrama a sua bênção, a sua unção. Terceira e última coisa para a gente encerrar. Suas mãos estão fortalecidas para a obra. Foi a terceira coisa que esse povo disse. E fortalecer as mãos para a boa obra. Não basta apenas dizer, olha, eu vou fazer. Não basta apenas dizer, eu vou edificar. Não basta apenas, sabe, irmãos, ter palavras na boca, jargões prontos. Você tem que ter atitude. Porque vai se levantar sempre o quê? Empecilhos. Ou você acha que logo após esse versículo, o que é que vem? Inimigos. Dizendo que não vai dar certo. Se opondo a esta unidade. Se opondo a esta obra. Se opondo a essa disponibilidade. Se opondo a essa reedificação, a essa construção. E o que foi que eles fizeram? Eles fortaleceram as mãos. Eu não sei se você já brincou quando era mais jovem, né? A gente, pelo menos lá onde eu morava, a gente tinha mania de botar assim, né? Uns 5 ou 6 homens botavam as mãos assim e segurava e o outro subia em cima. Porque quando muitas mãos estão ali segurando umas nas outras, aquilo ali traz o quê? Firmeza, força, poder. Eu com a minha mão só não poderia segurar aquele colega lá. Mas com a ajuda de mais 4 ou 5 a gente segurava que nem sentia muitas vezes. A sua mão, a minha mão, ela tem que estar firme na obra de Deus. Ela não pode estar amolecida, desmunhecada, como diz por aí, quebrada. Fortaleça a sua mão, meu irmão. Eu não sei se você já ouviu a expressão, sabe? Fulano tem a mão pesada. Já ouviu? Quem já ouviu essa expressão? Fulano tem uma mão pesada, meu amigo. Quando ele me aperta a minha mão, né? Dá um peito, meu amigo, que mão pesada. Quando ele botou a mão no meu ombro, que mão, fulano tem a mão pesada demais. Que a sua mão seja pesada não para as coisas ruins, mas que a sua mão seja pesada para a boa obra. Uma mão forte, sabe, um aperto de mão forte, mas que a sua mão também não seja escorregadia. Não sei se você já ouviu essa expressão, a mão não é escorregadia. Uma mão escorregadiazinha, sabe, uma mãozinha frouxa. Você já ouviu falar também da expressão mão santa? Não tem uma mão abençoada, tudo que ele toca prospera. Tudo que aquele homem bota a mão, tudo que aquela mulher bota a mão vai para frente. É porque é uma mão firme. É uma mão que não desiste facilmente. É uma mão que tem a bênção de Deus a favor dela. É uma mão que muitas vezes está debaixo da obediência de Deus, da graça de Deus. E que sua mão, que a minha mão esteja como? Forte, fortalecida, meu irmão.
Suas mãos estão fortes como as de Neemi do povo. Porque depois que eles botaram a mão lá no serviço, eles não largaram mais. Até que os muros estivessem todos o quê? Levantados, reedificados, as portas também. Uma mão forte simboliza isso. É uma mão que pega no serviço e não quer mais sair daquele serviço, abandonar aquele serviço até que aquele serviço esteja completado. Isso para mim é uma mão forte. Eu duvido se uma pessoa chegasse agora para você e dissesse: olha, eu tenho um dinheiro para lhe dar, mas você tem que pegar esse dinheiro com sua mão e ficar segurando ele meia hora assim. Ia dar cãibra em você. Mas você ia segurar aquele maço de dinheiro. Era ou não era? É. Mas a obra de Deus parece que é escorregadeira, meus irmãos. Desiste com facilidade. Parece que a obra de Deus tem graxa, né? Não é graça não, tem graxa. Parece que ao invés de botarem graça, botaram graxa. Pastor, botar tanta graça, quando eu comecei a fazer a obra, quando eu botei a mão, escorregou pelas mãos, nunca mais vi a obra. A obra de Deus saiu assim pelas minhas mãos. Acho que botaram azeite, né? Eu creio que gosta de azeite, né? Gosta de óleo. Botaram azeite demais na obra, pastor. Mas quando eu fui pegar, fica por isso que volta a obra. Misericórdia, meus irmãos. Que a sua mão e a minha mão estejam firmes na obra do Senhor. Amém? Que a gente aprenda com Elias, que a gente aprenda com este povo a disponibilizar as nossas mãos para a boa obra, a edificar a igreja com as nossas mãos e a fortalecer as nossas mãos para a boa obra, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus Santo, nós te pedimos nesse momento, Deus, para que o Senhor fortaleça as nossas mãos para a boa obra, Deus. Para que as nossas mãos sejam usadas para edificar a tua igreja e não destruí-la. Que as nossas mãos estejam disponíveis, ó Deus, para o serviço da tua casa e para a boa obra do Senhor, Pai. Assim como o Senhor fortaleceu as mãos de Neemias e do povo judeu no passado, fortalece as nossas mãos para a boa obra, em nome do Senhor Jesus.